eu me chamo Andressa, eu sou advogada e especialista em direito de trânsito. E no vídeo de hoje nós vamos falar da autotutela no direito de trânsito. Bom, a autotutela é um atributo que a administração pública possui para rever os seus atos que possuem vícios de legalidade. Então, sempre que a administração pública identifica que o seu ato administrativo, ou seja, o seu auto de infração, ele possui um vício de legalidade, ela pode anular os seus atos de ofício ou a requerimento da parte. Dito isso, no direito de trânsito, nós conseguimos fazer um pedido de autotutela sempre que não tiver mais prazo para apresentar recurso na esfera administrativa. Então, se o processo administrativo encerrou ou caso a gente queira discutir uma infração de trânsito que faz parte de um processo de suspensão, que não é de competência do órgão que instaurou o processo de suspensão, a gente vai poder utilizar o pedido de autotutela para fazer com que a administração pública, aquele órgão que lavrou o auto de infração, reveja o seu ato e anule este ato administrativo. Então, sempre que você pegar um cliente em que ele não tem mais prazo para apresentar defesas e recursos na esfera administrativa de trânsito, o correto é que você faça um pedido de autotutela ao invés de apresentar um recurso fora do prazo. Porque quando um recurso ele é apresentado fora do prazo e não é feito o pedido de autotutela da forma correta, esse recurso ele não vai passar pelos requisitos de admissibilidade. Isso significa que o recurso ele sequer vai ser analisado, porque um recurso apresentado fora do prazo previsto legal, ele sequer é lido. Ou seja, o que você deve oferecer para o seu cliente não é a apresentação de uma defesa prévia ou de um recurso fora do prazo, e sim um pedido de autotutela, que não é nem defesa e nem recurso. É um pedido administrativo para que o órgão autuador ele reveja o seu ato, e esse pedido ele é feito de forma diferente de um recurso administrativo. Outra situação que você vai conseguir utilizar o pedido de autotutela no processo administrativo de trânsito é em relação aos processos de suspensão. Quando nós temos um processo de suspensão, nós temos diversas infrações quando a gente está falando de processo de suspensão por pontos, ou a gente tem uma infração só quando a gente está falando de processo de suspensão por infração autossuspensiva. Só que nem sempre essa infração de trânsito que deu causa ao processo de suspensão, ela foi lavrada pelo mesmo órgão que instaurou o processo de suspensão, que via de regra é o Detran. Logo, se eu quiser discutir a validade, a regularidade daquele auto de infração, eu não posso mais fazer isso dentro do processo de suspensão, porque o Detran ele não tem competência para anular autos de infrações que foram lavrados por outros órgãos. Então imagina que você está aí com um cliente que teve um processo de suspensão instaurado por uma infração de recusa ao bafômetro. Você identificou que essa infração de recusa ao bafômetro não contém os dados necessários para que o auto de infração seja válido. Só que esse auto de infração ele foi lavrado pela PRF. E quem instaurou esse processo de suspensão foi o Detran. Nesse momento da defesa administrativa no processo de suspensão, a gente não consegue mais discutir a regularidade do auto de infração, porque a oportunidade para discutir isso foi lá no processo administrativo instaurado pela PRF. Logo, a única alternativa é que a gente encontre alguma irregularidade no processo de suspensão, ou a gente apresentar um pedido de autotutela para a PRF, para que ela anule aquele ato inválido e que assim ela comunique o Detran para que o Detran dê a baixa no processo administrativo de suspensão. Então, sempre que você pegar um processo administrativo onde já não tem mais prazo para apresentar defesa, ou um processo de suspensão de uma infração que não foi lavrado pelo mesmo órgão que instaurou o processo de suspensão, você deve vender para o seu cliente o pedido de autotutela, que é um requerimento feito à parte e que não se compara nem com recurso e nem com defesa. Porque, caso contrário, esse seu recurso, essa sua defesa sequer vai ser analisada pelo órgão autuador. Esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.